maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Olá, boa tarde a todos, que alegria estarmos novamente reunidos aqui, em nome de Deus. Estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus, tudo que Ele deixou para nós, escrito nos 66 livros da Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Que maravilha! Estamos aqui para aprendermos mais. E o tema de hoje é fascinante. Você vai gostar, você vai se emocionar e você vai verificar a importância que nós temos para estudar o tema do batismo. Não é isso, Jaime? Boa tarde, professor Demilson. Boa tarde, queridos amigos, alunos. É uma alegria imensa estar com vocês nessa tarde. Você aí que já está nos acompanhando, dê seu boa tarde, seu feliz sábado para a gente aqui. Compartilhe essa live aqui através aqui da página do Facebook da IAGE Freguesia do Ó, também no YouTube. E não deixe de perder essa aula, que realmente essa aula está realmente sensacional. E estamos chegando já na fase final do nosso da nossa aqui estudos, né? Nós estamos chegando aqui no estudo 23, ou seja, já estamos há 23 semanas estudando de forma ininterrupta a palavra de Deus, tá? Então é bom você se preparar, você fazer também suas perguntas, estar conosco aqui desde o início, tá ok? E já temos vendo aqui pessoas já entrando aqui, já dando o seu boa tarde. O Fernando Veríssimo, grande Fernando, boa tarde, seja muito bem-vindo. Deus abençoe você. Também já temos aqui a nossa secretária, a Jo Campos, já participando aqui, assistindo a live, a Ariana Lima. E você aí já dê seu like, já dê sua curtida. E vamos que vamos, né, professor Demilson? Temos muito o que falar nessa tarde. Sem dúvida. Vamos lá. Então, como nós sempre fazemos, né? A primeira coisa que nós devemos fazer ao irmos estudar a palavra de Deus é curvarmos a nossa fronte e orarmos. Vou pedir ao professor Jaime que eleve a nossa prece aos céus. Então, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Muito obrigado, Pai querido, por estarmos mais uma vez aqui abertos e sensíveis para ouvir a Tua voz. Que mais uma vez o Teu Santo e Bom Espírito abra nossos corações, nossas mentes, para entendermos Tua palavra, colocá-las em prática em nossa vida nesse momento. Abençoe todos os alunos que estão nos acompanhando, aqueles que estão entrando. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, queria falar duas coisas muito importantes. A primeira é, mais uma vez, agradecer a nossa equipe técnica, que não esmera esforços para estar conosco aqui em todos os estudos, em todas as classes. Cada dia eles têm uma novidade, um aprimoramento técnico. Vocês não fazem ideia da dedicação dessa equipe, e eu quero, em nome de Deus, agradecer a todos. Viu? Muito obrigado a vocês. Quero também dizer o seguinte: a diretoria da classe bíblica, que é formada pelos professores, formada pelo pastor aqui da igreja, formada pela secretária, a irmã Jô, nós estamos estudando algumas surpresas até o final dos nossos estudos, né? Hoje é a lição 23, nós temos ainda as lições até a 27, mas nós estamos estudando algumas coisas. Não sei se o professor Jaime quer adiantar alguma coisa ou quer manter isso em segredo, mas é muito bacana porque nós estamos preocupados com vocês,
queremos ter vocês sempre ao nosso lado, e para isso nós também queremos trazer algumas novidades, não é isso, professor? Verdade. O professor Demilson, ele está ansioso aqui para revelar, né? Não, vamos segurar um pouquinho, vamos estar falando aí ao longo da live, ou talvez nas próximas lives, tá ok? Mas eu quero que você acompanhe conosco, fique ligado, fique ligada, tá ok? Porque com certeza teremos novidades para quem já acompanhava a nossa classe bíblica antes da pandemia presencial. Nós tínhamos sempre algumas surpresas. A nossa secretária Jo sabe muito bem o que eu estou falando, o professor Getúlio também, mas enfim, aguarde que logo, logo teremos novidades. Excelente. Queridos, eu quero dizer para vocês que eu me encontro até um pouco emocionado hoje, porque nós vamos tratar de um assunto que eu já passei por essa fase na minha vida e eu não posso em momento nenhum esquecer desse momento na minha vida, não é? E eu quero, através da atuação do Espírito Santo, que essa oportunidade também esteja ao alcance de vocês. O professor Jaime também já passou por isso. E quantos queridos nossos, né? Ao longo da nossa vida, nós temos convivido e temos tido oportunidade de vê-los entregarem a vida a Deus. Estamos muito felizes, oramos muito, né? O professor Jaime estava me dizendo que, inclusive, levantou-se na madrugada deste sábado para orar a Deus para que Ele abençoasse a nossa classe. E eu peço também a Deus que Ele permita que vocês sejam tocados pelo Espírito Santo. Nós vamos falar sobre o batismo. Nós já falamos alguma coisa sobre o batismo em algumas classes, né? Sobre rituais que os antigos tinham, que os modernos têm agora, coisas que aconteceram no Velho, no Novo Testamento, mas hoje nós vamos falar de forma muito incisiva sobre a questão do batismo. O batismo é um processo. Se nós pudéssemos igualar o batismo, nós não temos essa capacidade e nem seria correto nós igualarmos o processo do batismo ao sacrifício que Cristo fez na cruz. Nada é comparável ao que Cristo fez por nós para nos dar a oportunidade da salvação. Mas no momento que você aceita Cristo, que você entende que as verdades que estão escritas ali são as verdades decisivas e que devem ser colocadas em prática, tanto na sua vida, como na minha, como de qualquer outra pessoa, você vai entender que o batismo faz parte deste momento. Jesus morreu na cruz, Ele nos redimiu do pecado. A forma que nós temos de ter os nossos pecados limpos e nós demonstrarmos que nós aceitamos a verdade tal qual ela está escrita na Bíblia, e nós estudamos em todas as lições até agora, é através da nossa entrega, através do batismo. Agora, esse batismo, assim como nós já mostramos em algumas outras lições, como, por exemplo, que alguns mandamentos foram alterados pelo homem, não por Deus, o batismo também, o ritual do batismo, que é uma coisa sagrada, ele também foi deturpado e também foi modificado ao longo do tempo. Coisas que aconteceram desde a passagem de Jesus aqui, né? O trabalho de João Batista e a entrega de Jesus para o seu ministério. A primeira coisa que ele fez quando ele foi se entregar para iniciar o seu ministério nesta terra foi procurar João Batista, que era seu primo, era primo e irmão de Jesus, e aceitar o batismo de Jesus. E ali ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso foi configurado de uma forma maravilhosa. O céu se abriu. Uma pomba, o Espírito Santo significando através de uma pomba veio, e uma voz disse: "Este é meu filho amado em quem eu me comprazo." Que maravilha! Vocês acham que se o processo do batismo não fosse uma coisa essencial, Jesus o teria feito? Ou Jesus não teria feito em primeiro lugar, para se sentir então imbuído da força espiritual do Pai e da força espiritual do Espírito Santo para realizar o seu ministério? Vamos pensar nisso, vamos entender isso ao longo das perguntas que temos. E depois nós vamos conversar um pouquinho mais no final sobre que decisão cada um de nós deveria tomar em sua vida.
Muito bem, professor Demilson, ótima introdução. Enquanto eu vou pedir para a equipe projetar aqui o nosso estudo, ao qual vamos fazer aqui uma breve revisão do que falamos na live passada sobre a Igreja Verdadeira, né, professor Demilson? Por favor. Temos aqui alguns amigos já deixando o seu boa tarde, o seu feliz sábado. A Ana Helena, boa tarde. Ana Helena, feliz sábado. Nosso querido irmão Reginaldo, também a Kaline Rodrigues, boa tarde. Karine Rodrigues, Deus te abençoe. O Enio Silva também está conosco, nosso super fã. A nossa querida irmã Graça Silva, feliz sábado, Graça, Deus te abençoe. A Adi Teles também, boa tarde a você, a classe bíblica. Nosso querido Walter Silva também, boa tarde aos professores, aos alunos. Né? A Kaline, inclusive, que pediu oração, professor Demilson, para ela, né, para que o psicólogo, né, o tratamento que ela está fazendo, né, possa ajudá-la, com certeza vamos colocar isso diante de Deus. Vamos orar por você. Nosso professor Getúlio também está aqui nos dando boa tarde. A Sabrina também que está aqui citando aqui as pessoas para participar. É isso mesmo, cite as pessoas aí, convide para que elas acompanhem esse estudo, que é um estudo assim que realmente pode mudar a sua vida. Foi o que nós colocamos em nossos anúncios. Esse estudo pode mudar a sua vida. Então, você está preparado, preparada para hoje? Muitas surpresas ainda nos aguardam, tá? Então, a Ilza que respondeu, com boa tarde. Então, a querida Helenice também está aqui conosco, a irmã Jane está conosco. Boa tarde, irmã Jane, Deus te abençoe. Vai deixando o seu recado, só pergunta que hoje promete. A Graça que já falamos, né, que está aqui conosco, já se batizou, inclusive a querida irmã Graça passou por essa experiência do batismo antes do propriamente estudo dito, mas ela já teve essa experiência única, maravilhosa com Jesus. Ela pode até testemunhar, se ela quiser, e colocar aí um rápido testemunho, ao qual vamos explicar como funciona tudo isso, né? Mas, como eu disse, vamos então fazer uma rápida recapitulação do que falamos na live passada, do assunto de como identificar a igreja verdadeira, né? Então, o professor Demilson ali, com o professor Túlio, falaram dos 8 pilares para se identificar a igreja verdadeira, né? Então, a gente pode, só para rapidamente aqui passarmos, caso você tenha perdido, você pode assistir aí no Face e do YouTube da IAGE Freguesia do Ó, você pode ali ver esse tema com mais detalhes, tá? Então, aqui, como nós falamos, o primeiro detalhe é a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, é importante que essa igreja tenha a Bíblia como sua base, né, para qualquer coisa que ela venha a falar. O segundo ponto, a salvação unicamente pela fé em Cristo, e não em outras coisas, né, em outras pessoas, enfim. O terceiro detalhe, né, que ela creia na vinda de Cristo, né, na segunda vinda de Jesus, literal, visível, e com milhares e milhares de anjos. É o terceiro aspecto. Que todo olho verá. Exatamente, muito importante esse aspecto, professor Demilson, muito bem lembrado. É que ela também ensine e pregue a validade da lei de Deus, a lei moral de Deus, a lei dos 10 mandamentos, incluindo, né, vamos falar aqui, né, que é o sábado, né, que é, no caso, é o quinto preceito aqui, que aceita também o dom de profecia manifestado ali através de Ellen White, que nós já falamos aqui, foi uma live maravilhosa também sobre esse assunto, né? Também o sábado, como já falei, como o verdadeiro dia de adoração a Deus, e não outros dias, conforme a Bíblia assim diz, né? E, por fim, os 2 últimos, que pregam o evangelho a todo mundo, conforme Apocalipse 14, né? Os 3 anjos voando ali pelo meio do céu. E, por último, tem um programa bíblico de saúde, né? A preocupação aí dos remédios naturais de Deus seja prático, né, e válido na vida daqueles que seguem essa igreja, ok? Então, olhando tudo isso aí, nós chegamos à conclusão de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia preenche todos esses requisitos, tá ok? E que é a igreja dos últimos dias para que você se prepare para a grande vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Amém. Que maravilha, não é? Nós podemos recordar isso que estudamos na aula passada, as 8 colunas, os 8 pilares, né? Que efetivamente dão sustentação. Lembra que nós falamos também, só para complementar essa revisão, professor, é que nós falamos que se um pilar desse quebrar, toda a construção cai. Então,
como é que você sabe se a igreja é verdadeira? Ela tem que preencher aqueles 8 requisitos ali. Não pode preencher 7, não pode preencher 5. Não é isso, professor Jaime? Exatamente, é tudo. É como eu sempre falo nas lives que eu falo sobre isso, né? Na conta de Deus, né? No caso dos mandamentos, 10 menos 1 é 0. Né? Ou seja, se você tirar qualquer um também desses pilares, você zero. Ou seja, você não tem confiança, não tem certeza de realmente se essa é a igreja verdadeira. Ok? Então, vamos então, professor Demício, então as perguntas, depois da introdução que o professor falou aqui sobre esse assunto do batismo. Lembrando, queridos, sempre gosto de reforçar que o nosso estudo dessa temporada é baseado no Guia de Estudos Ouvindo a Voz de Deus, tá ok? Estamos chegando aqui na parte final do nosso guia de estudos. Caso você queira receber uma cópia do estudo de hoje ou de anteriores, deixe o seu recado na live aí, nós enviaremos para você sem custo algum, tá? De forma eletrônica, os estudos, para que você se prepare, para que você guarde aí com carinho esses momentos tão especiais de estudos da Palavra de Deus, tá? Tá. O Oliveira Filho, né? Ele está falando aqui, boa tarde, professor. Tem como colocar uma passagem da Bíblia na frente de cada coluna? Tem sim. Quando nós estudamos a semana passada, para cada coluna dessa que nós mencionamos, nós abrimos a Bíblia para estudarmos. E achamos lá a explicação da Bíblia. Então, eu vou pedir para a nossa secretária Jo, para que ela faça chegar a você o estudo completo, tá certo? Em especial da aula passada, para que você tenha, então, as respostas bíblicas para cada uma das 8 colunas que foram aqui mencionadas. Tá bom, Oliveira? Muito bem, muito bem. Você Ok. pode assistir também a live passada, que está também aí no Facebook da Classe Bíblica, no YouTube também. Você pode assistir a hora que você quiser e quando você puder, tá ok? E aí você pode tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá, professor Excelente, Demilson? vamos lá. Então, aqui nós temos 3 frases que são muito importantes, que elas serão confirmadas através das perguntas que nós temos no estudo de hoje e respondendo as 10 perguntas que nós temos, né? Então, por que eu devo ser batizado? Por que eu devo ser batizado? Ninguém pode se batizar no seu lugar, né? Tem uma religião, inclusive muito grande, né, que ela diz assim, que se você tiver o nome dos seus antepassados, o nome do seu pai, do seu avô, do seu bisavô e toda a árvore sua genealógica, quando você é batizado, você está salvando também aqueles seus antepassados. A Bíblia não ensina isso. Cada um é responsável pela sua própria salvação. Então, a Bíblia diz, a Bíblia ordena, é uma frase impositiva. Se você quiser ser salvo, você deve crer e ser batizado. Crer, eu tenho certeza que você está crendo, porque você está aqui conosco a cada sábado, a cada tarde de sábado, estudando uma lição maravilhosa, falando sobre o santuário terrestre, o santuário celestial, falando sobre a situação nossa de saúde, falando sobre os mandamentos, falando sobre os rituais antigos e o que vale hoje, o que não vale, falando sobre a criação, falando sobre a Trindade. Então, eu tenho certeza que você crê. Então, a Bíblia diz, quem crer e for batizado, será salvo. Já falei aqui no começo, Jesus nos deixou o exemplo. A primeira coisa que Jesus fez, até aquele momento dele ser batizado, Jesus era um carpinteiro. Jesus trabalhava na oficina de carpintaria do pai dele em Nazaré, fazendo móveis, fazendo cercas, consertando objetos que naquele tempo quase não se usava nada de metal, era tudo quase de madeira. Jesus fazia isso. Na hora que o Espírito de Deus, o Espírito Santo atuou na vida de Jesus, Jesus, um Deus, mas com características humanas quando esteve aqui na Terra, recebeu a orientação para iniciar o ministério dele, primeira coisa que ele fez foi o seu batismo. Outra coisa importantíssima que nós vamos verificar também, a palavra batismo, ela vem do grego, baptizo, né? É uma palavra que vem do grego. Esta palavra quer dizer imergir, porque existem, e eu até vou pedir a ajuda aqui do professor Jaime, existem 3 formas de batismo. Existe a aspersão, existe
Qual é o outro, professor? Existe A efusão e a aspersão. Isso. Efusão, aspersão e imersão. Nós acreditamos plenamente que o que foi ensinado, o batismo que era praticado por João Batista, depois foi praticado por Jesus, pelos apóstolos e por toda a sequência da igreja verdadeira ao longo desses 2000 anos de história, ele foi através da imersão, ou seja, colocar o corpo inteiro da pessoa dentro de água. Por quê? É o simbolismo de você estar morrendo para o mundo, morrendo para o pecado. E isso só pode ser feito através de uma imersão completa. Muito bem explicado, professor Demilson. Acho que podemos entrar mais em detalhes assim que a gente faz a pergunta, talvez, né, professor Demilson? Tudo bem. A gente faz a pergunta 1 e a gente entra em mais detalhes desses 3 tipos aí de batismos que existem hoje aí no meio, né, religioso, e aí a gente explica, baseado na Bíblia, o que a Bíblia realmente diz sobre isso. Então, perfeito, vamos lá? Perfeito. Então, a pergunta número 1 diz assim: até dentro do que nós estamos falando, né? Quantas espécies de batismos são reconhecidas pela Bíblia? Nós não vamos aqui ler um gibi, nós não vamos ler um livro aqui que não tem nenhuma qualificação, ou alguém que apareceu ali na esquina dizendo que o batismo é desse jeito ou daquele outro. Não, nós vamos na Bíblia para saber quantas espécies de batismo existem. Muito bem, isso está na Bíblia ali no livro de Efésios, no capítulo 4, e no verso 5, diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, com essa passagem, nós respondemos então a pergunta de que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Mas, professor Demilson, essa passagem às vezes é um pouco mal interpretada no meio religioso em geral, que ele cita o termo um só batismo. E às vezes, professor Demilson, as pessoas entendem que às vezes um só batismo significa assim, quer dizer que vale somente se eu batizar uma única vez? Será que a gente pode chegar, né, a essa conclusão olhando no contexto dessa passagem? Professor Jaime, é muito interessante e oportuna a sua observação, né? Porque se nós pegarmos esse verso de Efésios, as primeiras partes, né? Há um só Senhor. Nós sabemos que há um só Deus, é um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Há uma só fé. Essa única fé é a fé que nós devemos ter em Deus, a fé que nós devemos ter na palavra de Deus que está na Bíblia. E a questão do batismo, um só batismo, a questão aí de um só batismo, ela é qualitativa e não quantitativa. Não quer dizer que ao longo da sua vida você não possa passar por mais de um batismo. Eu mesmo já passei por duas cerimônias de batismo, né? Eu fui batizado quando eu era adolescente, depois a minha vida passou por uma fase de grande turbulência pessoal, etc. Uhum. Eu me distanciei de Deus e eu achei por bem, quando eu voltei para a verdade, voltei para Deus, que eu fosse rebatizado. Então, se eu fosse levar ao pé da letra esta passagem, um só batismo, eu não teria sido rebatizado, mas eu fui. Então, o que importa aí é o tipo do batismo, é a qualidade do batismo. O batismo que eu fiz a primeira vez e que eu fiz a segunda vez foi exatamente o mesmo. Foi num tanque batismal, por completa imersão, onde eu me senti ali entregando todos os meus erros, os meus pecados e dizendo: Senhor, eu lhe aceito. Muito bem, professor Demilson. E complementando, né, quando a Efésios 4:5 fala que é um só batismo, é que é um só batismo verdadeiro. Então, esse que é a questão do que essa forma que a Bíblia ensina, que é o batismo verdadeiro, ele é único. Não existe outras formas de batismo. Então, é nesse contexto, é nesse sentido que o verso aqui está falando. Okay? E a gente vai entrar em mais detalhes do que o professor Demilson falou, da questão de mais de um batismo, tá ok? E eu quero aqui rapidamente acessar mais um pouco aqui os comentários da nossa classe bíblica aqui. Temos aqui mais pessoas dando o seu boa tarde, como o nosso Almir Petaglia, boa tarde. Feliz sábado, Almir.
a Zilda Liberato também, a Mark Dig Rocha também, deixando aqui também a sua mensagem. O Oliveira Filhos aqui agradecendo aí a nossa resposta e concordo com você, Oliveira Filho, que realmente tem que ter a referência bíblica, isso é verdade, estamos aqui unicamente para estudar a Bíblia como única regra de fé, e é importante então que você e nós, e todos nós tenhamos aí como base de todas as respostas aqui a Bíblia, e não o pensamento aqui de mim, professor Jaime, o professor Demilson, ou da Igreja Adventista, e sim da Bíblia. Essa deve ser realmente a nossa regra de respostas e também de fé, tá ok? Então, nós queremos aqui, o Milton Abrosa também está conosco. Boa tarde, Milton, Deus te abençoe também, ele sempre está conosco aqui, e a Jo aqui também, já garantindo o envio de todas as respostas. Que ótimo. Então, fique tranquilo, Oliveira, que vamos mandar para você e para quem solicitar esse guia de estudos com todas as passagens e respostas para você tirar todas as suas dúvidas, tá ok? Vamos lá, professor Demilson. Vamos lá, vamos para a segunda pergunta, né? Porque nós temos coisas muito importantes aqui ainda para analisarmos junto com vocês. Então, nós temos aqui duas passagens, professor Jaime, em Romanos, em Colossenses. Qual o significado do batismo na Bíblia? Qual a importância do batismo na Bíblia? Como é que nós vamos entender isso? Muito bem, vamos ler a Bíblia e chegar a essa conclusão. Lá em Romanos, capítulo 6, versos 3 e 4, diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E a próxima passagem vamos à próxima passagem, que está em Colossenses, ali no capítulo 2, verso 12, que diz assim: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, aqui Paulo também orientando ali o povo de Colosso. Então, quais são, então, os três significados principais do batismo de acordo com a Bíblia? Então, o primeiro é a morte, o segundo é o sepultamento e o terceiro é a ressurreição. Então, professor Demilson, interessante então que a Bíblia faz então um paralelo entre o batismo e talvez uma palavra ou um fato que ocorre conosco que não é muito agradável para ninguém, que é a morte. Mas num sentido positivo, né, professor Demilson? Explica para a gente melhor essa questão desse paralelo entre a morte e o batismo. É interessante, né? Na realidade, essa palavra morte, embora seja antagônica à vida, aqui ela tem um significado como se fosse vida. Verdade. Ela é uma morte para este mundo de pecado e de erro que nós vivemos, e é a abertura para a nossa vida eterna. Queridos, que maravilha essa oportunidade. O batismo, como eu disse no início, ele tem um significado que nós podemos até fazer um paralelo grosseiro, né, sobre o significado do sacrifício de Cristo na cruz. A hora que nós aceitamos Jesus, somos batizados, imersos na água, Deus está colocando uma pedra em cima de todos os nossos erros, toda a nossa ignorância passada. A partir dali você é uma nova pessoa. Você vai deixar de errar, vai deixar de pecar? Não, porque você é humano. Nós carregamos o pecado intrinsecamente dentro de nós, pelo pecado inicial cometido lá no Éden. Mas um dia tudo isso vai acabar. E você está demonstrando que você está aceitando esse processo e quer um dia estar com Deus lá nos céus, onde não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, e não haverá mais pecado. Exatamente, ou seja, o nosso eu, né? O nosso eu carnal é ali derrubado, e aí nasce uma pessoa nova para o reino de Deus. Esse sentido principal que existe. E, aliás, em muitas comparações também dizem que quando você nasce para Jesus, nasce para o reino dos céus, você está criando um novo eu, só que o eu antigo ainda vai permanecer, né, professor Demilson? É como se fosse dois leões. É a nossa natureza. Exatamente, como se fosse dois leões dentro de você.
E aí, qual leão você vai alimentar mais? O leão carnal, o seu eu carnal, ou o seu eu espiritual? E aí, conforme você dá o alimento adequado ali para o eu adequado, você fica com mais exaltação de um lado do que o outro. Então, por isso que é importante você ter conosco estudando a Bíblia, porque você está alimentando o seu lado espiritual e assim deixando o seu carnal ali quietinho, fraquinho, bem no cantinho ali, para que realmente o seu espiritual cresça, desenvolva e se aproxime ainda mais de Jesus, né? E como nós já falamos, inclusive aparece em nossos queridos estudos, né? A palavra batismo vem do grego baptismo, significa mergulhar, imergir, afundar. E um detalhe interessante, esse termo batismo aparece mais de 60 vezes na Bíblia. Olha que interessante. Então a Bíblia realmente fala muitas vezes da questão do batismo. Professor Jaime, eu estava pensando aqui, né? Eu queria dividir com você uma indagação que surgiu na minha cabeça, né? E eu vi também a sua opinião, porque às vezes algumas pessoas chegam para nós e falam assim: eu não posso ser batizado, eu sou um pecador muito grande, eu não guardo esse mandamento, eu não guardo aquele, eu erro muito, eu não sou uma boa pessoa, eu vou procurar resolver minha vida antes de ser batizado. Que comentário você faria para uma pessoa que talvez estivesse pensando dessa maneira e está nos ouvindo agora? Olha, a minha resposta é: Deus sempre dá uma segunda chance. Né? Diferentemente de muitas pessoas que nós conhecemos, que não são tão sensíveis quanto nós imaginamos que elas são, né? Deus perdoa, Deus purifica, Deus salva. Deus sempre está com a sua mão direita estendida para levantar você da onde você ficou ou da onde você acha que está. Então, esse pensamento que nós temos muitas vezes, puxa, então Deus nunca vai me perdoar, esqueça isso, em nome de Jesus. A Bíblia nos dá maravilhosas promessas e, inclusive, cita muitos personagens bíblicos que também chegaram ao fundo do poço, que também, nas suas histórias, pensaram que não tinha mais jeito, mas Deus foi lá, resgatou eles das cinzas e os tornaram homens e mulheres de Deus, porque acreditaram na palavra de Deus e no poder transformador que a palavra, que o poder de Deus, do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo pode fazer na vida delas. Então, o que Jesus pede, o que Deus pede para a gente hoje é tomarmos uma decisão. Acho que a palavra-chave aqui, queridos, é decisão. Será que eu e você estamos decididos a confiar inteiramente nas mãos do nosso Deus? Esse eu acho que é o segredo da vitória aí. Perfeito. Vamos seguir aqui. Então, vamos para a pergunta 3, mas antes eu só queria dizer que a Sandra Regina colocou uma coisa linda aqui. Meu batismo foi uma bênção na freguesia. Amém. Sandra, que Deus continue te abençoando e que você continue sempre trilhando nos caminhos do Senhor. É verdade. Inclusive, onde nós estamos aqui, está aqui do nosso lado o tanque, ele está vazio. E nós queremos que ele ficasse cheio de água e também de pessoas para entrar nele, assim como a Sandra entrou aqui. A Graça que também acabou de comentar aqui também que ela foi batizada no dia 29 de agosto, e dizendo que foi uma bênção. E ela fala que a gente se sente que renasceu das cinzas para a glória de Jesus. Amém. Amém. Que coisa maravilhosa, testemunho lindo, querida Graça, muito obrigado por esse testemunho maravilhoso que mostra assim que aqueles que tomam a decisão, ou aquele que toma a decisão jamais se arrepende dela, porque essa é a promessa de Deus. Né? Esse tipo de decisão é algo que você não se arrepende, serve para hoje, para amanhã e para o resto da vida. Para a eternidade. Exatamente. Bom, vamos lá. Essa pergunta 3, eu vou pedir ajuda aqui do professor Jaime, até porque ele tem um desenho aqui de um material que nós temos muito interessante, né, onde tem a comparação dos tipos de batismo que são utilizados, né? Mas vamos primeiro ler lá a passagem em Marcos, ver de que forma o batismo deve ser realizado. Muito bem, então vamos ali em livro de Marcos, no capítulo 1, versos 9 e 10, que diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, aqui nós encontramos aqui o episódio de Jesus, né, sendo batizado por um dos maiores profetas aí da Bíblia, né, ou que
que transmitiu Jesus foi João Batista. Então, aqui nós já respondendo aqui a pergunta, afinal de contas, de que forma Cristo foi batizado? Foi por aspersão? Não, falso. Por imersão? Verdadeiro. E aí a gente entra aqui no detalhe dos tipos de batismo que existem hoje no meio religioso. Nós já comentamos um pouco no início, mas agora vamos entrar em detalhes aqui. Então, como o estudo falou aqui, a Bíblia defende e prega, está escrito em diversas passagens que o batismo o correto é o batismo por imersão, que é a forma característica do batismo, né? Então, a pessoa é imergida, ou seja, ela é aprofundada, todo o seu corpo, o seu tronco, todo o corpo é mergulhado totalmente na água, tá? Essa é a forma que a Bíblia ensina. Mas, Jami, e as outras formas? O que são elas e por que elas são aplicadas? Tem todo o contexto histórico aí, professor Demis, que é bom a gente colocar aqui ao vivo para vocês entenderem do porquê que essas outras formas acontecem. A outra forma que foi citada aí é a efusão. O que seria o batismo por efusão? Efusão significa derramar ou entornar. É a forma de um tipo de batismo onde a água é derramada somente sobre a cabeça, tá? E não sobre todo o corpo. Ela é similar à aspersão, porém se usa um pouco mais de água. Então, a pessoa vem com uma taça, com um recipiente de água um pouco maior, e aí molha-se toda a cabeça da pessoa nesse batismo, tá? E o outro tipo de batismo que existe também é por aspersão, que a água é borrifada, como se fosse um borrifador, mais ou menos ali, ou com as pontas dos dedos, tá? A pessoa pega um pouco de água, molha as pontas dos dedos e ali borrifa ou chuvisca sobre a cabeça do batizando, tá? Então aqui, inclusive a nossa equipe, que agradeço a equipe aí tão prontamente colocou essa forma aí bem prática aí para que você possa enxergar aí as formas que são realizadas, tá? Então, a grande questão é, professor Demilson, por que existe essas três formas e por que a forma de imersão, ainda que seja muito bem utilizada em muitas denominações, né, nas grandes religiões em geral, por que ainda existem essas outras formas? Existem por tradições, tá? E por conveniências, tá? Eu pesquisei um pouquinho sobre isso, professor Demilson, e encontrei um fato muito interessante. E principalmente essas formas principalmente de aspersão, é muito utilizada para batizar crianças. E é bom a gente abordar um pouco essa questão. Talvez alguém faça alguma pergunta referente a isso, na questão do batismo de crianças. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso ao longo aí das nossas perguntas. Mas a questão é, por que então é aplicada essas outras formas e a de imersão, às vezes até fica de lado? Na verdade, queridos, isso surgiu mais ou menos no século XVI. Mais precisamente, professor Demilson, no ano 31, a partir do dia 31 de outubro do ano de 1517. O que aconteceu nessa época, nessa data, queridos? Um monge agustiniano, ele foi lá, ali na porta do castelo de Wittenberg, e pregou o que nós chamamos de 95 teses contra a venda de indulgências. O que é indulgências? É como se a igreja naquela época vendesse pedacinhos de terra no céu. E a pessoa tinha que pagar para ter esse local, esse pedacinho aí de terra no céu. E quem foi essa pessoa? Foi Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero começou uma onda que nos influencia até hoje, que é a Reforma Protestante, ou seja, ele como monge, como alguém da autoridade da igreja daquela época, começou a refletir do porquê que a igreja seguia algumas práticas que não eram de acordo com a Bíblia. E aí ele pregou essas 95 teses, e uma delas era referente a este assunto, inclusive, do batismo. E aí, em paralelo a essa reforma protestante, professor Demil, surgiu dentro da igreja romana um movimento chamado de Contra-Reforma. E qual foi a tática desse projeto chamado Contra-Reforma? Foi fazer o seguinte: para a igreja romana naquela época neutralizar o grande avanço da religião protestante naquela época, eles começaram a colocar algumas regrinhas. E quais eram essas regrinhas? Todos os filhos dos devotos, das pessoas que seguiam a igreja romana, que nascessem, eles deveriam ser rapidamente batizados.
batizados através da aspersão ou da efusão, como nós falamos. E aí, qual que é a história que eles criaram, professor Demilson? Olha, pais, batizem suas crianças, porque se elas não forem batizadas, elas vão morrer pagãs e não terão direito à salvação. Olha que coisa impressionante, isso começou a ser divulgado ali no século XVI. E aí, olha só, para complementar, para fechar o cerco, professor Demilson, o que eles fizeram? Quando essas crianças cresciam, se tornavam adultos, eles falavam assim, olha, se você se batizar de novo, ou se batizar de outras formas, você vai anular aquele seu primeiro batismo lá, quando foi criança, e aí você será condenado automaticamente e vai queimar no inferno. E aí criou, então, esse estigma, criou, digamos, esse mandamento aí de homens interno, essa tradição, para evitar a evasão dessas pessoas da Igreja Romana para as igrejas que já defendiam a reforma protestante. E aí, infelizmente, conservando as pessoas na sua ignorância, na sua falta de conhecimento e mantendo elas no erro e não na verdade, que desde aquela época está sendo aí cavada e descoberta ao longo dos tempos. Olha que história impressionante, professor Demilson. Sabe, professor Jaime, me vem aqui à mente agora uma situação que eu vivi na minha família, né? A minha família, que eu falo, os meus avós e um tio meu. Eu tive um tio, né, que já é falecido, que ele nasceu com um grande problema cardíaco, né? Naquela época não tinha muito recurso, etc. E assim que essa criança nasceu, no próprio hospital já disseram que ela tinha esse problema. E eles foram na Igreja Católica para batizar essa criança. E o padre não quis batizar a criança de manhã, disse que era para voltar 1h da tarde. E talvez até esse meu tio morresse nesse período, de tão fraco que ele estava. E os meus avós ficaram tão desesperados, porque para eles, se aquela criança morresse antes do padre fazer o seu batismo, né, por aspersão, ela seria uma criança pagã. Você vê como essa tradição ela veio, e é uma realidade que, inclusive, vivenciei na minha própria família, né? Eu queria aqui agradecer ao professor Túlio, que ele já respondeu aqui as passagens bíblicas das 8 colunas. O professor Túlio gosta muito de responder as perguntas dos alunos, né? E ele, então, já respondeu aí para o Oliveira. Oliveira, se ficar alguma dúvida, né, nós estamos aqui à disposição para complementar, né, professor Jaime? Exatamente, estamos à disposição. Obrigado, professor Túlio, pelo suporte aí em nossa classe bíblica aí nos comentários. Mas vamos lá, então, professor? Vamos seguindo, Vamos então? lá, vamos seguir aqui. Então, a quarta pergunta diz assim: que razão Jesus apresentou para ser batizado? Nós falamos um pouquinho sobre isso, mas agora vamos ler as passagens, tá bom? Muito bem. Então, livro de São Mateus, no capítulo 3, os versos 13 a 15 diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu aqui preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Então, respondendo aí a pergunta 4, que tem ali as opções de verdadeiro ou falso, né? Então, será que Jesus se apresentou para batizar porque ele era pecador? Não, falso. Jesus, em toda a sua vida aqui nessa terra, ele foi perfeito, ele não pecou, senão ele nem teria condições de morrer numa cruz por todos nós. Okay? É o único, né, professor? É o único ser humano que viveu na face da terra e não pecou. Exatamente, exatamente. Então, aí falso, né? O segundo, para dar o exemplo, verdadeiro. E também para cumprir a justiça, verdadeiro. Então, aqui, professor Demilson, Jesus, então nós percebemos que, na verdade, ele não precisava ser batizado, né? Ele já era ungido por Deus. Ele tomou a forma humana, isso é um mistério, a gente não tem aqui condições mentais, e ninguém tem aqui nesse planeta para explicar esse milagre, o qual Deus o tornou em carne. Deus tornou em carne para nos salvar, ok? Isso teremos a eternidade para entender essa questão, mas no final das contas, Jesus, então,
deu o exemplo para que nós fizéssemos o mesmo. E, inclusive, professor Demilson, só querendo relembrar aqui, Jesus foi batizado já na sua fase adulta, né? E Perfeito, já entrando naquela questão da idade, né? Exatamente. Então, assim, se nós temos que seguir o exemplo de Jesus, então, se Jesus foi batizado em sua idade adulta, por volta dos seus 30 anos, por que então nós batizamos as crianças? Não é? E outra, Jesus, nós temos inclusive uma passagem, não vamos ler aqui, mas em Lucas 2, 22, nós lemos ali, o Lucas, né, deixou bem esclarecido essa parte, que Jesus, quando era pequeno, ele foi levado por seus pais ao templo de Jerusalém e foi apresentado a Deus. Olha só que interessante, queridos. Esse detalhe faz muita diferença. Então, Jesus, quando era pequeno, ele não foi batizado por aspersão ou por outras formas que foram citadas aqui. Ele foi apresentado, ou seja, os pais levaram ele até o templo e um sacerdote o dedicou a Deus, assim como Samuel também temos um exemplo bíblico, tá? Então, percebam, queridos, que para essa questão, a criança, então, não tem que ser batizada, tem que ser dedicada a Deus, aí cabe aos pais a responsabilidade, a missão de preparar esse filho, essa filha, para que quando ela atingir a sua maturidade mental, psicológica, de tomar decisões, ela sim optar ou não pelo batismo por imersão. Vocês se lembram que nós já estudamos aqui a questão do livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Eu posso escolher, quando eu sair aqui da igreja, ir para minha casa ou ir para um outro lugar que eu queira ir, né? Eu posso escolher se eu quero ser engenheiro ou se eu quero ser médico, né? Assim também, nós podemos escolher a quem nós queremos servir. Se nós queremos servir a Deus e todas as verdades que estão na Bíblia, ou qualquer outra verdade, né? Então, é certeza que uma criança recém-nascida não tem essa capacidade. É um ser que ainda não teve toda o seu intelecto formado, e isso levará ainda alguns anos. Então, Deus permite que nós façamos as nossas escolhas. Seguramente, se Ele quisesse que nós nos batizássemos de uma maneira ou de outra, para uma ou outra igreja, seguramente não seria quando nós somos uma criança recém-nascida, né? Pelo fato de que Ele nos deu a oportunidade de escolhermos o que nós desejamos para a nossa vida. Independente se aquilo agrada ou não a Deus. Deus não interfere. Não faça isso porque isso não me agrada. Ele não faz isso. Você tem o direito de escolher o que você quer para a sua vida. Então, para isso, você precisa ter o seu intelecto completamente formado. Exatamente. E aí a resposta da pergunta 5, professor Demilson, vamos já ajudar a entender aí quais são os passos, então, para que a pessoa tome a decisão do batismo, né? Correto. Então, vamos ver aqui a pergunta que está aqui, pergunta 5, nosso guia de estudos. Então, de acordo com Pedro, no dia de Pentecostes, de que maneira o povo, então, deveria mostrar o seu arrependimento, que é um dos processos importantes ali para o batismo. Então, essa passagem está em um livro de Atos, no capítulo 2 e no verso 38. Diz assim: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a forma então de você expressar isso, então, é você, primeiro, você tomar a decisão do batismo, mas por quê? Por qual motivo? Porque, primeiro, você está arrependido. Então, esse é um fato muito importante, professor Demilson. O arrependimento, ou seja, você estar consciente dos seus erros, de suas falhas, e você reconhecer isso diante de Deus e diante das pessoas. Tá? Isso é muito importante, eu acho que isso é um ponto que hoje é até meio discutido na mídia social, as pessoas se exporem, né, exporem suas fraquezas, suas limitações, mas Deus pede para que você seja humilde, reconheça os seus erros, para que assim você tenha condições de ter seu pecado perdoado, que é a questão da remissão dos pecados, e receber, além disso, o Espírito Santo para transformar a sua vida, te tornar um novo homem, uma nova mulher, e assim ser transformado por Ele a cada dia, crescendo na fé e na comunhão com Deus. Perfeito. Vamos seguir então, vamos para a pergunta número 6, né? Quão essencial é que a pessoa seja batizada nas águas, né? Então,
por que que isso é tão importante, né, que a pessoa seja efetivamente batizada nas águas de forma completa. As pernas, os braços, o tronco, a cabeça, completamente submergido na água. Vamos ver as passagens que estão em São João 3:5, depois temos mais uma passagem. Então vamos lá. Em São João capítulo 3, verso 5, diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E a outra passagem, que está em Marcos capítulo 16, versos 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, respondendo a pergunta 6, e vamos entrar aqui em alguns detalhes, que eu acho interessante aqui falarmos. Então, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, e quem crer e for batizado será salvo. Então, o professor Demilson aqui está falando, então, que é essencial, então, que a pessoa seja batizada nas águas, mas e se isso não for possível? Por exemplo, pode acontecer N possibilidades aí. Às vezes a pessoa está crendo, crê em Jesus, crê na morte dele, se arrepende, mas por N motivos aí que a vida muitas vezes é uma surpresa para nós, né? Uma caixinha de surpresas. Pode acontecer alguns eventos, algumas anormalidades aí, ou que a pessoa não chega a realmente a descer das águas. E aí minha pergunta é: se eu ler essa passagem assim bem na íntegra, será que realmente essa pessoa pode se perder por não ter se batizado ou descido as águas? Não, professor. Isso só vai acontecer se ela teve a oportunidade de ser batizada e ela se recusou ao batismo. Eu cito o exemplo do ladrão na cruz, né? O ladrão se converteu na cruz no exato momento. Por alguns segundos ele se converteu antes de morrer. Alguns minutos, talvez, porque ele já estava moribundo ali na cruz, né? Ele se converteu, não havia oportunidade para aquele ladrão na cruz descer da cruz, onde ele estava crucificado ao lado de Jesus, e ser batizado. Então, nesse momento, numa circunstância como essa, o fato dele não ter se batizado não tira dele a possibilidade da salvação. Outra situação que pode ocorrer é conosco no dia a dia. Às vezes, nós temos pessoas que estão moribundas na cama e entregam o coração a Jesus num hospital, e pouco tempo depois essa pessoa vem a falecer. Deus é amor. Deus sabe entender cada circunstância. Agora, você está recebendo hoje o apelo de Deus, através do Espírito Santo, para ser batizado, e você se recusa a se batizar, mesmo crendo em toda a verdade, aí Deus vai ter uma análise diferente sobre essa situação. Mas não vamos nos esquecer que Deus, acima de tudo, sabe tudo, entende tudo, e Ele vai cuidar de cada um de acordo com a nossa possibilidade em cada circunstância. Muito bem, professor Demilson. Eu vou aqui um pouquinho nos comentários aqui da nossa live da classe bíblica, né? Agradecemos aqui a participação do professor Túlio, nos ajudando aqui a responder algumas questões aqui do nosso querido Oliveira Filho, mas o nosso querido Francisco Assis nos desejou aqui uma boa tarde, um feliz sábado, e ele aqui de novo, ele aqui citou a questão de crianças, né? Professores, muitos têm dúvidas a respeito daquelas crianças que foram batizadas, né? Foram batizadas, sendo que o batismo é um só, né? Nós já falamos aqui no início da live, talvez ele entrou um pouquinho atrasado, mas acho que sim. Reforçando aqui, conforme Efésios 4:5, a questão de um só batismo é a questão da qualidade desse batismo, que existe só um batismo verdadeiro. E aí vamos entrar um pouquinho, talvez, nessa questão de um único batismo, porque é o seguinte, a partir do momento que você reconhece, você tem condições, como nós falamos aqui, se a pessoa se arrepende, reconhece Jesus como seu Salvador e aceita o batismo, ela está fazendo isso com consciência. E aí, Francisco, a pergunta é, uma criança recém-nascida tem consciência daquilo que ela está fazendo? Ela se arrependeu, ela conhece Jesus, ela teve oportunidade de conhecer da palavra de Deus, da Bíblia, para chegar à conclusão de ser batizada com poucos meses de vida? É claro que não. Né? Isso é iniciativa dos pais, da sociedade, da religião como um todo. Então, queridos, não leve isso a mal, tá?
E eu não quero que vocês levem isso a mal, mas se você foi batizado quando criança por aspersão ou por efusão, você não seguiu o batismo verdadeiro conforme a Bíblia diz. Tá? A Bíblia diz que o batismo tem que ser por imersão, ou seja, todo o corpo, como já respondemos aqui, e que para tomar a decisão do batismo, alguns critérios da pessoa que toma essa decisão tem que ser levados em consideração. E uma delas é a pessoa se arrepender, tomar consciência dos pecados e solicitar a questão do batismo. E reforçando, professor Demilson, esse último comentário que você disse, o batismo também, ele é dividido em duas partes também. Não é somente o batismo físico da água, há também o batismo do Espírito Santo, que é quando você está aprendendo da Bíblia, da palavra de Deus, você começa a ser regenerado, transformado pela palavra de Deus. Então, o segredo está em você ser batizado pelo Espírito Santo e também ser batizado nas águas. Batizado pelo Espírito Santo é a transformação que Cristo faz no seu coração, na sua vida. E muitas vezes isso acontece antes mesmo da pessoa ser batizada pelas águas. A pessoa já é transformada, já larga seus vícios, larga o mundo, larga tudo aquilo que afasta ela de Deus, e ela já é uma pessoa batizada pelo Espírito Santo. O que falta é o batismo público, o reconhecimento público que ela é transformada pelo poder da palavra de Deus. Ok? Muito bem colocado e complementado, professor. Vamos seguir aqui, que o nosso tempo está voando, o assunto é muito interessante, mas vamos seguir. A pergunta 7 diz assim, é sobre a história de Paulo, do apóstolo Paulo. O que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? Antes até de ler a passagem, professor Jaime, eu só queria fazer um resumo muito rápido. Paulo era uma pessoa que perseguia os cristãos. Paulo tinha uma vida completamente avessa a todos aqueles que criam em Jesus Cristo. E Paulo, fazendo uma viagem para Damasco, para perseguir os cristãos lá em Damasco, foi atingido, seu cavalo foi atingido, ele caiu no chão, ficou cego, e naquele momento ele recebeu a palavra de Deus, ele foi para Damasco, lá um homem caridoso, um cristão chamado Ananias, deu todo o suporte para Paulo, e em seguida vamos ver então qual foi a orientação que foi dada para Paulo. Então está escrito em Atos capítulo 22, versos 16, assim: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então aqui, essa foi a orientação que ele recebeu ali de Deus, das pessoas que estavam ali em volta dele, para assim tomar a decisão, ou seja, levantar e receber o batismo. Foi aí que Saulo se torna Paulo, ou seja, ele muda de nome e aí começa a pregar o evangelho de forma impressionante em toda a antiga Europa, e essa influência chegou até nós aqui, devido a esse trabalho fantástico que o apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, o fez naquela época. Verdade. Vamos lá, pergunta número 8. Essa aqui é muito importante. Quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? Que momento você acha que você pode tomar essa decisão? Hoje, amanhã ou algum dia? Vamos ver o que a Bíblia nos orienta. A Bíblia é bem direta no assunto, viu, queridos alunos? É bom vocês se atentarem a isso. Diz assim, Hebreus capítulo 3, verso 15, fala assim, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E a outra passagem, 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, qual que é a resposta? É amanhã, é algum dia, é daqui a alguns anos? É hoje. Então, a decisão, queridos, depende principalmente de você que está aí do outro lado. Não depende de nós aqui, da equipe Classe Bíblica, a decisão é sua. E por que a Bíblia fala hoje, professor Demilson? Porque será que ela vai ter alguma oportunidade no amanhã? Será que nós sabemos amanhã? Nós não sabemos. Nós não sabemos exatamente
nesse instante o que pode acontecer na nossa vida. Hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga querida, faz muitos anos que eu não a vejo, ela vive nos Estados Unidos atualmente, é uma médica de muito sucesso lá, vive lá com sua família, e ela colocou nas redes sociais hoje dizendo o seguinte, que alguns dias atrás ela estava conversando com o pai dela, pelos meios de comunicação que nós temos hoje, e naquele exato instante que ela estava conversando com o pai dela, ele teve um infarto e morreu. Então, queridos, isso não é terrorismo, mas quantos exemplos nós temos, né, de pessoas próximas a nós que estavam conosco hoje e amanhã, ou simplesmente à noite, já não estão mais conosco. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com vocês, eu não sei o dia de amanhã. Por isso, a Bíblia é clara, agora, hoje, é o momento de você tomar a sua decisão e entregar a sua vida a Deus. Muito bem, muito bem. Vamos, então, seguir aqui, professor Demilson, para a nossa próxima pergunta, tá? Vamos e a gente vai aqui depois abordar aqui os comentários aqui de nossos alunos, ok? Perfeito. Então, a pergunta 9 diz assim, que dizer, então, de meu passado, quando vivi em desobediência a Deus? Muito bem. Então, ali em Atos, capítulo 17, verso 30, ali Lucas, né, sabiamente ali, deixou inspirado por Deus a seguinte mensagem: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, respondendo essa pergunta aí, então Deus não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Então, foi até algo que comentamos aqui, né, professor Demilson, Falamos. de que tem pessoas que ficam muito presas ao passado e não se acham dignas de voltarem para Deus, de tomar uma decisão, né? E há um outro detalhe que talvez as pessoas não comentaram aqui os alunos, mas, por exemplo, uma pessoa que precisa ser batizada novamente, a questão do rebatismo, né? Em que situação a pessoa pode ser rebatizada? Tem até um evento da Bíblia, em Atos, capítulo 19, versos de 1 a 7, onde nós encontramos ali o apóstolo Paulo encontrando alguns discípulos de João. E eles foram batizados por João lá atrás, por João Batista nas águas, mas eles só conheciam ali a pregação de João Batista. Eles só conheciam a pregação de João Batista, eles não conheciam ainda nem o Espírito Santo e nem detalhes do que Cristo Jesus fez na vida deles. E aí Paulo os batizou novamente. Olha que interessante. Mostrando o quê? Que a questão do rebatismo, ela pode ser adequada para duas situações. Primeiro, quando a pessoa tem um conhecimento de uma nova verdade. Ou seja, ela foi batizada anteriormente pelo batismo correto, ou seja, por imersão, mas só que ela não conhecia novas verdades, ou conheceu novas verdades que ela até então desconhecia, ou então não praticava, tá? E o segundo motivo aqui seria por apostasia, ou seja, a pessoa torna pública, né, que ela deixou de seguir ali, ser fiel a Jesus, aos seus mandamentos, aos princípios, e por algum motivo ela retorna ali à casa de Deus, aos caminhos de Deus. Então, é o motivo pelo qual a pessoa é batizada novamente, ok? Perfeito. E a pergunta 10, que é a última de hoje, diz assim, o que acontecerá se atendermos à ordem de Jesus? Está em Apocalipse 12, 14. Muito bem. Apocalipse, capítulo 22, verso 14, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Que passagem maravilhosa é essa, né, professor Demilson? É maravilhosa porque nós já estudamos aqui em algumas aulas atrás sobre a segunda vinda e sobre a nova terra. As maravilhas que nós teremos lá, né? A oportunidade de convivermos com Jesus. O professor Jaime falou aqui hoje que o mistério, né, da encarnação de Jesus aqui nesta terra como homem, nós não sabemos como aconteceu. Nós vamos ter oportunidade de perguntar isso a Jesus. Agora, eu quero ir para o céu, estou cuidando da minha vida espiritual para que isso seja possível, tenho procurado entregar minha vida todo dia a Jesus, estudar mais de sua palavra, crer mais, ter mais fé.
E você? O que você está fazendo com todo esse conhecimento que você está adquirindo através das lições que temos estudado? Essas e outras, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão conosco, que inclusive têm aproveitado e entrado no site, ou melhor, nas redes sociais da Igreja da Freguesia do Ó, e além de termos as classes bíblicas, têm assistido todas as outras programações e aproveitado para aprender mais da palavra de Deus. Queridos, hoje é o dia de nós nos definirmos a quem nós deveremos servir. Muito bem, professor Demilson. Antes de fazer meu comentário sobre isso que você está falando, nosso querido aluno Oliveira Filho, ele está aqui fazendo alguns comentários sobre a live passada, sobre as colunas da verdade, principalmente sobre a sexta coluna sobre o sábado, tá? Nosso professor aqui de Túlio já está aqui respondendo para ele algumas coisas e vamos passar para você, tá, Oliveira? Só que para não entrarmos nesse assunto que já foi discutido, eu sugiro, assim, recomendo a você que assista ali no Face da classe bíblica do YouTube, a nossa aula passada sobre as 8 colunas, ali sobre como identificar a igreja verdadeira, e também tem outras lives falando especificamente sobre a questão do sábado, tá bom? Você vai encontrar ali, tá bom? E aí qualquer dúvida nós vamos sim te responder, tá bom? Já estamos aqui dando esse suporte para você. Tá ok? Então, fique tranquilo que logo, logo, Deus vai mostrar para você as respostas que você tanto busca e como nós também buscamos, né? Amém. E, para finalizar o nosso estudo de hoje, queridos, é muito importante, como falei no meio da classe, a questão da decisão. Nós já estamos aqui no estudo 23, estamos há mais de 23 semanas aí estudando a Bíblia. São alguns meses, né, professor Demilson? Praticamente Sim. Desde o começo aí da pandemia, 6 meses, você está conosco estudando a Bíblia. Você não acha que está na hora de tomar uma decisão? Não está na hora de você falar assim, Jesus, eu preciso tomar uma decisão diante de ti? Para finalizar, eu quero contar aqui uma rápida história que devemos entregar tudo a Deus em nossas vidas. Essa história, eu não sei se é verdadeira ou não, tá? Mas está registrada para a nossa reflexão. Diz a história de um grande montanhista, né? Um cara que queria fama, e ele tinha preparo, se preparou por diversos anos aí para escalar um alto monte sozinho, né? E esse monte é coberto por gelo e neve o ano todo. E ele resolveu, então, começar essa escalada, sempre acordando de madrugada bem cedo e começar ali as suas escaladas. E toda vez que ele começava a escalada, ele, claro, começava colocando o seu grampo ali de segurança na encosta ali do monte, amarrado sempre por um monte de cordas, né, em volta de seu corpo. E na última madrugada que ele tornou a subir esse monte, ele acordou mais cedo. Eu quero chegar mais cedo nesse monte, fincar a bandeira do meu país, do meu grupo, e mostrar que eu sou capaz. Eu consigo fazer isso sozinho. E aí, ele estava ali para realizar um feito notável. Poucos montanhistas tinham conseguido terminar essa escalada. E por fim, nesse dia que ele começou a escalar, quando ele fincou ali o próximo passo para subir mais um pouco, ele sentiu um grande puxão para baixo. Ele se soltou ali da montanha, do monte. E num determinado ponto, quando estava muito escuro, ele não conseguiu identificar em que ponto que ele estava naquele monte, porque tinha escalado já alguns metros. Ele sentiu a queda. Mas em dado momento, ele sentiu um fisgão no meio ali do seu corpo, sentindo que uma das cordas que estava presa ao seu corpo deixou pendurado nesse monte. E imagine a situação, queridos alunos. Um alpinista sozinho, em alta madrugada, pendurado por uma corda. Olha a situação desesperadora desse rapaz. Porém, ele viu sol breu, escuro, gelo e neve por todos os lados. O que ele começou a fazer? Clamar a Deus. Meu Deus, me ajude. Meu Deus, me ajude. E ele ouviu uma voz. Deus lhe respondendo. O que você quer de mim, meu filho? O que você quer de mim? E ele prontamente respondeu,
que me salve, Senhor. O Senhor tem que me salvar. E aí, essa voz voltou para ele perguntando, olha, você acredita mesmo que eu possa fazer isso por você? A resposta dele, ele falou, sim, claro, eu acredito, Senhor. E aí veio a resposta logo de vez para ele, olha, então se você acredita em mim, corte a corda. Ele olhou assim, ele percebeu que tinha algumas ferramentas ao lado dele, ali, e uma delas era a faca, exatamente para cortar. Ele pensou, não é possível, eu estou tendo talvez um pensamento suicida, não é possível não, essa sugestão é absurda, eu não vou fazer isso, não vou cortar a corda. Como eu posso cortar a única corda que está me segurando de eu cair num precipício sem precedentes, ao qual eu vou me estraçalhar lá no final? Não vou fazer isso. Nem pensar. E assim ele agarrou ainda mais firme essa corda. Passado algumas horas, a equipe identificou que esse rapaz estava demorando para voltar. Eles foram atrás dele. Quando chegaram eles enxergaram esse rapaz pendurado, segurando firmemente nessa corda, a menos de 2 metros de um platô, de uma superfície ali plana, desse monte, que ele poderia muito bem ter, se caso tivesse cortado a corda, ter caído nesse platô e ter sobrevivido. E a pergunta dos demais montanhistas foi, por que ele não cortou a corda? Por que ele não cortou a corda? E aí, essa pequena ilustração que eles mostram a grande verdade. Às vezes, queridos, Deus pede que você corte a corda. Entregue tudo o que você tem. Talvez a corda que está atrapalhando sua vida é um emprego. Talvez a corda que está atrapalhando tua vida é um familiar. Talvez a corda que está atrapalhando tua vida é uma circunstância, um problema, seja lá o que for. Mas Deus espera que você confie totalmente nele, que você corte a corda, que você entregue sua vida a Jesus e deixe que o resto ele vai cuidar. E eu pergunto para você essa tarde, você está disposto a isso? Você está disposto a entregar a sua vida a Jesus? Vamos aqui fazer rapidamente o nosso compromisso dessa tarde. E eu quero fazer um desafio para você ao final desse compromisso. Vamos lá, professor Demilson? Vamos lá. Então você pode levantar a sua mão onde você estiver, você pode colocar o hashtag eu aceito. Então vamos lá, vamos ao nosso compromisso? Pode ler, professor Demilson. Então vamos lá. Creio no batismo por imersão? Eu creio. Eu creio. Coloca aí, hashtag eu creio. Desejo ser uma nova criatura? Eu creio. Eu creio. Amém. Amém. Quero entregar minha vida publicamente a Deus através do batismo? Eu creio. Eu creio. E nessa aqui eu queria que você fizesse diferente. Nessa aqui, se você acredita que quer entregar a sua vida publicamente e pessoalmente a Deus, a Jesus, através do batismo, que você coloque aqui nos nossos comentários aqui do YouTube, do Facebook, eu quero ser batizado. É o desafio que eu faço para você nessa tarde. E ao você colocar isso, eu quero aqui, professor Demilson, juntamente com o senhor Túlio e com você, que é nossa equipe aqui, pastor Everal, talvez, não sei se ele está aqui acompanhando, mas ele vai acompanhar. Nós queríamos que você estivesse conosco aqui, na nossa última live daqui exatamente há um mês, no dia 17 de outubro, aqui, nesse mesmo horário, se entregando através do batismo aqui no nosso tanque batismal. Amém. Será que eu estou desafiando algum corajoso ou corajosa que quer se entregar a Jesus? Te dou 2 datas, inclusive, ou dia 17 ou dia 24. Dou até opção aqui, para facilitar a vida dos nossos alunos. E aí, no final dos estudos bíblicos, nossa última live, daqui a um mês, nós gostaríamos de ter a grata satisfação de você que nos acompanhou, que está nos acompanhando ao longo dessa maratona de estudos bíblicos, se entregar a Jesus através do batismo. Amém. Eu sei que Deus está tocando seu coração agora. Até passamos um pouco do tempo aqui, mas é por um motivo muito especial, né, professor Demilson? Sem dúvida. Porque a sua vida deve ser entregue nas mãos de Jesus. Não é uma decisão fácil, nós sabemos disso. Quando eu tomei a decisão, quando o professor Demilson tomou a decisão, muitas coisas acontecem, muitos impeditivos ocorrem para que isso não seja feito. Mas vocês sabem, queridos, que estamos lutando
Temos uma luta invisível entre o bem e o mal. E está na hora de você tomar uma decisão ao lado de Jesus. E esse momento, como já falamos, é hoje, é agora. E estaremos orando aqui em nome de Jesus, para que você que está aí do outro lado, podia citar alguns nomes, eu não vou citar. Você aí, você sabe que eu estou falando com você aí. Que você se entregue a Jesus. E nós gostaríamos de ver isso de forma prática desse estudo daqui exatamente 30 dias. Está lançado o desafio, professor Demilson? Está lançado e aceito, e nós vamos pedir para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, continue atuando na vida de vocês. Nós estamos vendo que existem algumas manifestações já. Deus, através do seu Espírito Santo, está atuando no seu coração. Permita que ele entre no seu coração, que ele transforme a sua vida. Nós vamos orar agora. Enquanto eu estiver orando, se ele tocar o seu coração, manifeste isso através do seu testemunho com uma mensagem para nós aqui. Vamos orar. Querido Deus, temos estudado a sua palavra ao longo destes últimos 6 meses. Temos aprendido tantas coisas maravilhosas. Temos percebido quantas inverdades existem pelo mundo que tentam nos distanciar de Ti. Senhor, permita que o Teu Santo Espírito atue no coração de cada um de nós aqui. Cada um de nós que está aqui agora online, cada um de nós que irá ouvir esta mensagem depois. Os que estão presentes aqui também, para que o Seu Santo Espírito toque em nossa vida e que nós entreguemos a nossa vida definitivamente a Ti. Que nós possamos aceitar, Senhor, o batismo em uma demonstração de amor, de entrega, de arrependimento a Ti, e que no dia 17 ou no dia 24 de outubro, você possa descer nas águas batismais, selando este acordo, não comigo, não com o professor Jaime, o professor Túlio, mas acima de tudo com Deus, permitindo que Deus seja o Senhor da sua vida. Senhor, abençoe a todos nós e permita que possamos cada dia estar mais abertos a recebê-lo em nossa vida. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, professor Demilson. Obrigado a você, querido aluno, amigo, por ter tomado essa decisão, mais uma decisão ao lado de Jesus. E nos veremos no próximo sábado, às 16 horas, com mais um tema imprescindível para o estudo da Palavra de Deus. Esperamos por você. Até mais, fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, Até tchau. logo, uma ótima semana. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai o seu nome, enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido,
vinde tomar e beber, e incline seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas.